Boa tarde, boa tarde. Por que minha tela tá manchadinha? Ah, melhorou. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como estamos em quarentena? Estamos aqui juntos para mais um encontro para falar de crianças e quarentena. E hoje a nossa convidada é a doutora Isabela Sgop. Ela já está chegando, aí na hora que ela chegar eu vou dar as boas-vindas a ela. Vamos esperar que ela já está chegando, já está chegando. Hoje o negócio está mais rápido aqui. Adicionando, adicionando. O Face é rápido, mas não tão rápido quanto a gente, né? Ou quanto a gente gostaria que fosse. Vamos de novo, Isabela. O tema da conversa com a Isabela é o que nós vamos levar dessa experiência. O que nós podemos levar dessa quarentena, né? E a Isabela vem conversar conosco. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Ana. Deu certo. Agora há pouco eu estava falando com a Isabela, ela falou, Ana, já estou aqui. Eu falei, peraí que eu vou correr e passar batom, pelo menos para aparecer com batonzinho, porque cabelo esquece, né, Isabela? Ele está só na vontade do que ele quer ser na vida. E a gente segue aqui na quarentena, né? A gente cuida do que aparece. Daqui para cima tá tudo bem. Verdade. E aí, eu estava comentando um bocadinho que o tema da nossa conversa, o tema geral sempre é crianças e quarentena, que essa série de encontros, né, de zóio no zóio, surgiu de uma preocupação que eu tive de sempre visualizar que as crianças se tornaram um pouco invisíveis durante essa quarentena, né? Que nós adultos estamos muito ansiosos, com uma sobrecarga de trabalho, uma ansiedade com o que vai acontecer, né? Com uma insegurança geral. E a gente começa não sabendo muito bem como lidar com tudo isso. E aí, você sabe que eu sou meia assim, querendo juntar para conversar. A ideia surgiu de pensar de que forma que nós podemos trazer o conhecimento que é produzido de forma acadêmica para a sociedade como um todo e trocar ideias, ajudar os pais a pensarem nesse momento. E a tua proposta foi incrível, acho que vem ao encontro do que muitos pais estão precisando, estão ansiosos por pensar nesse momento. Até onde vão os limites da escola, do que a escola pode proporcionar, quais os limites da família, do que a família precisa fazer, não fazer durante esse tempo, e principalmente pensar na criança em todo esse contexto, né? Num novo contexto IAD, né? Onde as relações sociais estão rompidas, não existe mais o contato entre as crianças, né? E que a gente sabe que isso é essencial para a formação da criança, essa socialização, principalmente na primeira infância, ela é essencial para formar o indivíduo para o futuro. As relações estão sendo firmadas através de um meio tecnológico que não tem, que não humaniza essa criança, né? E aí, Isabela, o que a gente faz com essa panela toda que está no fogo fervendo? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Queria te parabenizar, Ana, por essa iniciativa, porque realmente é sempre muito importante a gente pensar na criança, né? E especialmente agora, dentro de todo esse contexto que você falou. Se nem nós adultos estamos dando conta de lidar com toda essa ansiedade,
o que podemos exigir ou esperar das crianças, não é mesmo? Então, acho que a gente precisa, sim, refletir e buscar alternativas e meios de valorizar essa criança, né? De dar voz, de retirar essa invisibilidade, como você bem disse, que elas estão colocadas. Então, para a gente conversar, assim, eu pensei em 3 tópicos, tá? Para a gente refletir o que nós podemos levar dessa experiência da quarentena, né? Pensando especialmente nas crianças. Vale dizer que para todo mundo foi uma situação muito nova, né? Inesperada, trouxe muitos questionamentos, muitas incertezas, muito medo, né? E eu brinco assim, que com quem eu converso, eu falo. Quando a gente iria imaginar que em pleno 2020 estaríamos todos assim parados, tendo que lidar com essa pandemia, com todas essas questões que foram colocadas assim de uma hora para outra, né? Então, um primeiro ponto que eu destaquei para que a gente possa refletir é justamente a questão do tempo, né? Por que pensar no tempo, então? Porque antes da gente parar, ou sermos obrigados a parar em casa, né, a gente sempre tinha aquele discurso, principalmente pais e professores, né? Ah, da correria, tem que dar conta de fazer um monte de coisa, são muitas funções, é dentro de casa, é fora de casa, então tenho essa falta de tempo constante, especialmente para me dedicar à minha criança, né? Que muitas vezes passa ou passava o dia inteiro dentro da escola, né? Muitas horas convivendo mais na escola do que no próprio ambiente familiar. E aí, de repente, a gente tem então essa suspensão, né? Ou esse rompimento. Assim, a escola, que era tão importante para o desenvolvimento da criança nas suas diferentes dimensões, desde a criança pequenininha, quando a gente pensa na educação infantil, né, na socialização, como você disse, mas ela foi praticamente arrancada do convívio das crianças, né? Então, de uma hora para outra, as crianças que estavam ali, normalmente passando muitas horas nesse ambiente, ficaram impedidas de participar, de estar ali convivendo e usufruindo de todos os benefícios que a escola proporcionar, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar, né? Assim, olha a mudança, né? Como querer que a criança aceite ou lide com isso de uma forma tranquila, quando a gente também foi tranquilo romper, simplesmente parar com todas as atividades, né? Por isso a importância de darmos a voz às crianças, como a gente fala. E aí o que eu vejo, então? Que as famílias tiveram que se reorganizar, né? Nos papéis, nas tarefas, na questão do tempo. Então, se pai e mãe agora estão em casa, mas os dois precisam trabalhar remotamente, uma hora alguém vai ter que ficar com a criança, outra hora o outro vai trabalhar, e assim vão trocando, e mais as tarefas de casa. Então, assim, se reorganizando nessa questão de tempo para poder dar conta da demanda dessa criança. Só pensando, não estou nem falando de conteúdos ainda, de questão de aula online, mas pensando só nessa reorganização que inseriu essa criança dentro do seu meio familiar, né? A casa como principal ambiente aí, né? Então, por isso que eu pensei muito na questão do tempo, né? Nessa reflexão que ele nos traz para entendermos as prioridades, né, as necessidades, tanto do adulto quanto da criança. Né? E, e pensar realmente nessa questão. Né? Quais seriam as prioridades ou quais seriam as necessidades, especialmente dessa criança que agora tem que estar em casa o tempo todo. Tá bom o som aí, Ana? Só para... Eu estou ouvindo bem. E assim, eu gostaria que quem está assistindo
que pudesse falar para a gente. Para mim está muito bom o som, mas e para vocês, como que tá? Não, para mim Tá é dando que para ouvir claro? se tiver algum problema, a gente vai vendo aqui. Tá Bom, bem. e aí então, pensando nessa questão, né, depois do tempo, a gente entra justamente na questão dos papéis de pais e professores, né? Certo. Eu acho que ficou muito claro a questão de apoio mútuo e a presença e relação constante que tem que haver entre pais e professores, que é uma questão que a gente discute muito, né, principalmente na pedagogia, a presença dos pais na escola, como atrair essa comunidade para dentro da escola, como desenvolver essa relação. Infelizmente, é algo que ainda não se concretiza da maneira adequada, mas eu acho que essa experiência de pandemia, ela mostra claramente a necessidade desse apoio, né? Pais e professores precisam sim, tendo em vista o desenvolvimento integral dessa criança, desse aluno, se apoiarem mutuamente e estarem presentes em relação constante. É um ponto importante e penso que temos que levar isso e efetivar realmente práticas no contexto escolar que possam dar conta de fazer essa relação realmente acontecer. E o que eu vejo também, que é toda essa experiência, né, ou esse contexto de pandemia, trouxe novas exigências, tanto para pais quanto para professores. Né? Então, assim, aí pensando na questão das aulas, da organização das escolas, os pais tiveram que entrar aí como principais responsáveis por acompanhar essas crianças no seu processo de aprendizagem. E os professores, de uma hora para outra, também tiveram que se reinventar para poder dar conta de produzir conteúdos e disponibilizar, mobilizar todo o processo de aprendizagem, assim, usando as tecnologias, né, que a gente tem disponível, para, de um jeito, chegar nesses alunos. E aí, um adendo importante, que eu acho que a gente sempre fala da questão da tecnologia, do quanto ela é importante na educação. Só que, assim, essa pandemia mostrou que a gente não estava preparado para usá-las, né? Assim, nesse sentido, porque de uma hora para outra, o ensino básico teve que se reinventar, se readaptar, e a gente não pode nem pensar na garantia de que esses conteúdos estão chegando a todas as crianças. Essa situação do nosso Brasil, de que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, o que eu acho importante a gente pensar e pontuar também, que os pais não são professores, né? E nem os professores são os youtubers, assim, os reis da tecnologia, né? De uma hora para outra tivemos que ter mudanças no nosso papel, no nosso jeito de praticar, de tática, né, de efetivar, mas assim, com adaptações, né? Pensando nisso, os pais eles não são professores. Isso não é uma questão de desvalorizar o esforço que eles estão fazendo para dar conta, não é isso, mas entender a importância específica do papel do professor. A gente sabe da desvalorização histórica que a nossa profissão vem sofrendo, né? Muita gente defendendo antes dessa pandemia que o ensino em casa é melhor e não precisa do professor, ele pode ser substituído. E eu acho que essas reflexões também vão ficar pensando na nossa profissão, né? Tomara que isso sirva para a gente ter uma valorização profissional, né? Justamente pensando nessas relações que eu apontei, que os pais também entendam o quanto é importante o trabalho do professor e que a gente possa ter um olhar diferente, então, para a nossa profissão a partir desse contexto, né? E aí, uma conversa que eu tive com os meus alunos da pedagogia, né, à distância,
Então, assim, só para destacar, na Uniara a gente tem o curso de pedagogia à distância, mas ele já foi todo planejado e pensado para ser à distância. Então, é uma realidade diferente dessa que as escolas básicas tiveram que se adaptar assim de uma hora para outra. E aí a gente conversou então um pouco, justamente o que essa vivência, essa experiência vai representar para o papel do professor. E a maioria dos alunos apontou nesse sentido, de valorização da profissão. Né? Isso me deixou bastante animada, assim, e esperançosa de que realmente a gente possa ter um novo olhar, né? Uma valorização para os profissionais que se dedicam à educação, principalmente nas escolas básicas, né? Pensando aí na educação infantil, no ensino fundamental, nesse contexto escolar básico. Então, vamos acender essa luzinha, né? Esse alerta da necessidade de valorização do profissional. Eu acho que é extremamente importante e necessário. E aí, eu acho que nesse momento... Não, só fazendo um adendo. Eu acho que esse momento tem se mostrado, assim, uma provocação. Ele está nos provocando a nos repensar. Eu acho que não existe mais o mundo que existia antes da pandemia. Tudo aquilo que a gente tinha estruturado, tudo aquilo que a gente acreditava, os modelos daquele mundo não existem mais, né? Houve uma ruptura histórica e nós estamos num novo momento em que há necessidade de se repensar, de realizar uma reflexão do que nós queremos para o futuro. Então, e a educação, ela entra nesse sentido, né? Porque nós vemos alguns erros históricos estão acontecendo e nós não podemos nos isentar de ter culpa nisso, né? Eu acho que por não ter uma educação tão reflexiva, tão provocadora, tão incômoda, que faça, incomode os indivíduos e os tire do lugar, né? Nós estamos num momento em que as crianças elas estão sofrendo, por mais que elas não falem, elas falam, através de diversas linguagens, né? Mas nós não as ouvimos. Nós estamos vindo num processo de escuta da criança, né? Quando ela é tratada como criança, quando ela é infantil, como nós falamos, e aí quando ela é infantil nós a consideramos menos ou menos relevante. E aí está acontecendo a necessidade de nós pararmos, olharmos para ela e vermos as necessidades dela, porque ela tá... A casa voltou a ser o centro, né, das famílias. Essa criança que estava ocupada o dia todo, porque os pais estavam ocupados o dia todo, ela volta para dentro do contexto familiar. A família tem que dar conta dessa criança de alguma forma, né, Isabela? E aí os papéis começam a se inverter um pouquinho, a meu ver. Tudo que estava como sobrecarga sobre a escola, que a escola tinha que dar conta de tudo, né? Da educação ambiental, dos problemas políticos, tudo o professor tinha que dar conta, até da higiene de muitas crianças. De repente, não. Acabou isso. E, de repente, agora a criança está dentro de casa e a família tem que dar conta dela. E o professor, ele tem que ser valorizado em tudo aquilo que ele pode proporcionar para essa criança e como apoio para esses pais também. Porque, de repente, os pais se deram conta que eles não dão conta de ser professores. Que você precisa de uma formação... Exatamente. Eles nem precisam dar conta de ser professores, né? Eles precisam ser pais presentes, que valorizem, façam seu papel o papel deles é para essas crianças. Isso, exatamente. Exatamente. E você sabe o que é mais legal, Isabela? Você sabe que eu fui fazer pedagogia com 50 anos, né? Uhum. E aos 50 anos eu já tinha criado 4 homens, né? 4 rapazes, 4 crianças. Quando eu adentrei a pedagogia, e eu sempre achei, Isabela, que eu dei conta bonitinho, sabe?
Só que quando eu entrei na pedagogia, que você começa realmente a estudar e aprofundar as leituras, começa uma série de questionamentos. Nossa, então era isso. Você vê que um professor, ele é formado, né, ele tem toda uma formação para ser professor. Um pai é formado para ser pai. Um avô para ser avô, cada um no seu lugar, na sua casinha, né? E cada um Exatamente. sendo valorizado pelo que é, pelo que estudou, pelo que desenvolveu, pelo que aprendeu, pelo que lutou, não é? Eu acho que no país a gente tem que voltar a valorizar quem. E o Exatamente. professor, ele tem que ser valorizado. Hoje eu vejo. É aquela, sim, aquele discurso, né, Ana? A gente tem histórico da questão do professor como dom, né, que a gente tenta romper, principalmente nos cursos de formação, né, no sentido de que a gente precisa avançar além disso, né? Você gostar de crianças pode ser um ponto importante, mas que não, de jeito nenhum, prescinde da formação específica que o curso vai proporcionar, né? Porque esse Sim, professor vai ser preparado, e entender todo esse contexto histórico e ser preparado especificamente para poder dar conta da aprendizagem dessas crianças que vão ser responsabilidade dele, né? sim, Então, acho que a gente tem que ter realmente olhar essa oportunidade, né, esse contexto inesperado que veio e que transformou as nossas percepções de tempo, de prioridades, né, e que isso se estenda para entender e olhar a profissão docente, né? É, e aí, quando você fala que dessa questão da ruptura, né, de pensar em novos modos, eu também espero que isso se concretize, né? Embora, assim, é, uma das coisas que eu fiquei pensando também é que, enquanto sociedade, nós também precisamos de novas posturas, né? Mas sim. aí temos a questão da flexibilização, da abertura do comércio, que já nos mostrou que, peraí, o que que nós vamos levar? Então, de repente, abriu, todo mundo tem necessidade de ir lá, estar ali, né? Enfim, assim, só um adendo para a gente pensar enquanto sociedade, né? Porque eu acho que esse Sim. tempo em casa nos mostrou também. Então, por que consumir tanto, né? Então, vamos repensar prioridades. E essa criança que está em casa vem nos mostrar no convívio diário de que ela não precisa de coisas e coisas e materiais, ela precisa de presença, né? O que humaniza ela é o contato com os pais, é o contato com outro ser humano, né? Que ali desde pequeno vai estar cuidando dela, vai estar junto, está mostrando. E as questões materiais, os brinquedos, enfim, isso vem como algo a mais, mas não extremamente necessário. É o contato, é o estar junto, a relação que vai humanizar essa criança, né? Então, acho que Sim. são pontos que a gente precisa, assim, pensar e refletir, e tomara que eles não se percam, né? Que quando a gente pensar nessa reorganização, nessa retomada escolar, isso possa estar presente, né? Assim, seja um marco realmente para se pensar nas práticas e na profissão docente. E outra coisa que eu destaquei para a gente conversar, Ana, pensando assim, quando começou a quarentena, né, a gente viu muito essa necessidade, principalmente dos adultos, de ter essa produtividade intensa, né? Então, eu estou em casa, eu preciso fazer cursos, eu preciso ler, estudar, e aí depois muita gente já começou a olhar ao contrário, né? Calma, vamos olhar essa oportunidade por um outro ângulo, né? Outras oportunidades, outros tipos de aprendizagem que nessa correria do dia a dia que a gente vinha vindo tão é, mecanicamente, até a gente não tem oportunidade de parar e pensar, né? E aí muita gente também se sentindo ansiosa. Ah, mas eu mesmo fiquei assim pensando, falei, nossa, tem tanta gente aproveitando é, esse tempo para estudar, para se aprofundar, enfim, e eu tô aqui porque com uma criança de 2 anos
que eu consigo fazer, assim, né? Ele exige que eu esteja com ele quer, e aí eu fui entendendo, mas ele exige só que ele quer, e aí eu estou contribuindo para o desenvolvimento dele. Estou aqui acompanhando o desenvolvimento de perto do meu filho, podendo ensinar outras coisas para ele, conviver e entender realmente esse desenvolvimento humano que é fantástico, né? E no meu caso, como eu estudei a pedagogia antes de ser mãe, então agora com a experiência da maternidade, isso me deu, na prática, traz um outro olhar, né? Que é muito bacana de complementar, acho que os dois casos, né? Você que estudou depois e eu que estudei antes, mas a gente consegue olhar essas experiências de maternidade por um ângulo diferente. Né? E aí, então, falei do tempo, né, da questão dos pais e professores, e pensei também, então, nas crianças, né, que seria o foco da nossa discussão, ou, assim, para quem a gente direcionaria, né, esse olhar, entende? O que levar da pandemia ou dessa experiência pensando nessas crianças, né? E aí, um primeiro, então, será que nós estamos realmente pensando nas crianças, no seu desenvolvimento e nas suas necessidades? Ou são necessidades dos adultos? Né? Por que eu digo isso? Porque a criança em casa agora, vamos pensar especialmente ali na educação infantil, né? Ela tem necessidade de ter tantos conteúdos e contato com essa questão das aulas, né? Com uma preocupação tão, às vezes, exacerbada. Então, é uma necessidade da criança ou é uma necessidade do adulto? Né? Acho que a gente precisa, nesse sentido que a gente conversou, de dar voz, vez, de romper com a invisibilidade dessa criança, é justamente importante a gente pensar, né? Quais são as necessidades dela. E isso estando em casa e estando na né? Por que a gente discute uma educação infantil de qualidade, que preze pelo brincar, que proporcione outras habilidades para a criança? Porque a gente entende que ela é um ser que tem que ter a sua voz, a sua vez aí respeitada, né? Para que ela consiga se desenvolver nas suas diferentes dimensões. E aí, um outro questionamento, então, que me surgiu. Que tipos de aprendizagem a criança pode ter a partir dessa vivência em casa? Né? Porque eu acho que isso nos mostrou ou reforçou, que não é só a escola que é um espaço de aprendizagem. A escola é, sim, um espaço muito importante e específico para determinadas aprendizagens. Mas o ambiente familiar, o convívio em casa, ele também pode proporcionar muitas habilidades de aprendizagem para essa criança. Né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nessa questão. Que tipo de aprendizagem essa vivência em casa está proporcionando? A gente precisa entender e refletir, né? E pensar em quais valores ou propostas a gente quer passar para essa criança também, a partir dessa experiência em casa. Sabe que eu estava pensando no que você está me provocando a pensar? Nas memórias dessa criança, quais vão ser as lembranças das experiências que vão estar guardadas, né? Nós temos um olhar adulto para o brincar na infância como um fazer nada, como não estar produzindo. Nós estamos numa sociedade capitalista em que a produção é cobrada o tempo todo e que o indivíduo que não produz, né, ele não é útil à sociedade. E a criança, enquanto brinca, ela não é útil à sociedade, porque ela não está produzindo para a sociedade e nem sendo formada como um futuro indivíduo que vai gerar produção para a sociedade. Só uma criança que está numa formação muito grande de aprender línguas, aprender computação,
esse indivíduo vai ser útil para a sociedade no futuro. Aquele indivíduo que está lá soltando pipa, não interessa para essa sociedade capitalista. Porque essa sociedade capitalista não vê o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, como um bem a ser consumido por todos. Poucos devem adquirir, né, essas possibilidades para se tornarem aqueles que vão desenvolver, e o resto eles têm que se tornar mão de obra. Sim. É horrível você pensar isso, Isabela. Mas quando a gente está olhando para uma criança brincando, você sabe que já tem pessoas pensando aonde ele vai se encaixar na sociedade. Quem vai ser ele, né? Ele vai fazer um curso técnico no futuro? Ele vai ser uma mão de obra para uma indústria? Ou ele vai ser um executivo e vai ter acesso a um outro nível social? E quando eu falo do brincar, e para mim o brincar, você sabe que é muito caro, ele proporciona à criança possibilidades de repensar o mundo, de ampliar o seu mundo, de experimentar possibilidades de mundo. Quando você fala de toda essa necessidade da criança ter conteúdos, qual conteúdo é necessário, em que faixa etária, para que ele se torne um ser reflexivo, um ser criativo, um ser imaginativo, que ele amplie o olhar dele, amplie o mundo dele. Estudos já comprovam, né, que durante os 7 primeiros anos da criança, a forma como ela mais aprende é através do brincar. E as brincadeiras de papéis sociais, as brincadeiras de imaginação, são aquelas que mais desenvolvem a criança, porque vão possibilitar a ela possibilidades de inventar novos mundos, de se repensar no mundo, né? Então, essa tua provocação de pensar nos conteúdos, eu fico refletindo. Muitas vezes em casa nós estamos preocupados que a criança esteja assistindo a aula que já vem pronta online para ela. Sim. E, na verdade, ela quer empilhar os potes na cozinha, ela quer bater tampas, ela quer brincar, quer a tua companhia para brincar. Sim. E aí a gente pensa no brincar com tempo cronometrado, né? Agora não é hora de brincar. A criança olha para você com aquela cara tipo, qual é o tempo do brincar? Qual é a hora do brincar, né? Então, essa tua provocação de que forma nós podemos possibilitar às crianças um melhor aproveitamento desse tempo de estar em casa com a família, formando também um conhecimento emocional, né, dos seus sentimentos, daquilo que o constitui como um indivíduo completo. De que forma nós estamos possibilitando à criança essa formação desse indivíduo completo? Será que meu filho está ansioso durante essa pandemia? Será que ele está com saudade dos amigos da escola? Será que eu conversei com ele sobre isso? Né? Quais são os conhecimentos que são necessários? Exatamente, né, Ana? Isso entra assim na questão, se nem nós adultos estamos sabendo lidar com esse rompimento tão repentino, né, nas nossas relações, na nossa rotina, imagina uma criança, né, que muitas vezes nem tem alguém que sente, converse, explique para ela. O meu menino com 2 anos, ele é muito esperto, assim, então a gente fala para ele, o que tem no ar, filho? Ele fala, coronavírus. Ele responde. E aí, quando ele fala, às vezes, quero ir em tal lugar, eu quero. Não, filho, olha, não pode, tem o vírus que está no ar, e a gente vai tentando explicando, né? Porque a criança precisa também entender o mínimo, né, dessa situação. Agora, se ninguém tentar não conversar com ela, imagina como ficou a cabeça dessa criança, né? De uma hora para outra, eu tinha uma rotina que eu ia para todo dia, de segunda a sexta, para a escola, o dia inteiro, e aí, de repente, isso foi rompido, né?
E aí ela se vê ali, às vezes, podendo brincar, mas também pensando, muitas vezes estando em casa, acho que a gente vai ter que analisar o impacto da questão da internet, né, das redes, dos jogos, Sim. porque muitos dos meus alunos, eu lembro quando a gente voltava assim, de período de férias, que a gente conversava sobre como foram as férias, ou o que vocês fizeram. Professora, eu só fiquei no celular, né? Só joguei videogame. A questão também que a gente, desde pequeno, vai tolhindo esses espaços de brincar, que a criança às vezes nem sabe o que fazer quando ela está com esse tempo livre, né? Mas você sabe E a que isso é respeito, um erro do adulto, né? sim, com Porque o adulto acha certeza. que a criança nasce sabendo brincar, né? Uhum. É criança, sabe brincar, ela sabe todas as brincadeiras, ninguém precisa ensinar ela. E isso é um grande erro. A criança não nasce sabendo brincar. Ela precisa que um adulto ensine para ela. Até É jogar uma justamente a bola, você joga uma mediação. bola, não é? A criança precisa ser ensinada até a Sim, brincar. E aí nós erramos nisso, quando nós não ensinamos as nossas crianças a brincar. Ela já nasce com o dedinho ali. Ela não nasce com o dedinho ali no celular, no computador. Ela te olha com o dedo no celular e no computador o dia inteiro e ela está te imitando. E aí, o que, que ela está e aprendendo? O aprendendo. que você está fazendo? Se você não sair do Exata, celular, ela não vai aprender outra coisa, ela não vai se interessar por outra brincadeira. Porque ela está te imitando e a gente não aprendeu isso antes de ser pai e mãe, né? é a questão Devia do vir um exemplo manualzinho de totalmente. É verdade. E aí, Ana, na minha prática como professora da educação integral, né? Só para quem não sabe, a educação integral é um programa da Prefeitura de Araraquara e a gente trabalha com oficinas, né? No período contrário ao ensino fundamental, proporcionando aí o contato da criança com as diversas linguagens, né? De artes, brincadeiras, tecnologias. E eu tenho a oportunidade na oficina que eu estou, que é a oficina de jogos, né, de acompanhar momentos de brincadeiras dessas crianças. E eu fico assim tão fascinada porque eu vejo o quanto elas têm necessidade, sabe? Ainda mais quando a gente vê assim que esse rompimento da educação infantil para o ensino fundamental, que parece que a criança deixa de ser criança de uma vez e passa a ser aluno, né? Então, assim, o quanto elas se organizam ali, elas se juntam, sai tanta coisa bacana de criatividade, de relações, assim, que é muito interessante observar esse momento, estar ali com elas. Isso entra no que você falou, assim, na questão disso tudo fazer parte do contexto da criança, né, e do nosso olhar com ela. Porque muitas vezes, depois, quando ela for adulta, ela vai ser cobrada de ser um profissional criativo, de ser um profissional que se relaciona bem com as pessoas, mas em nenhum momento a escolarização, o percurso escolar vai ter proporcionado para ela essas questões. Né? Então, olha como a nossa sim. sociedade se contradiz, né? Porque você lá na frente vai exigir uma série de habilidades dessa criança que poderiam ter sido melhor desenvolvidas e aproveitadas aí no ambiente escolar, mas que muitas vezes são consideradas como algo não produtivo, né? Não valorizado, e muitas vezes nem pelo próprio professor ou pelo próprio conjunto escolar, né? Eu acho que são Ai, várias questões que e aí? ficam assim. Não, Sim, então, e aí, ó, para poder. Justamente quando você falou dessa questão, eu tinha até colocado nas minhas anotações aqui uma imagem que falava justamente isso, né? O que as crianças vão levar da quarentena? Elas vão levar justamente as lembranças de, nossa, meu pai em casa comigo tanto tempo, né? Olha, a gente junto aqui. E não como um momento de, ai, que saco, tenho que ficar em casa, né? Como muitas vezes nós adultos estamos encarando, né?
mas para ela, muitas vezes, vai ter sido a oportunidade de conviver com familiar que nessa vida antes da pandemia a gente não tinha, né? Essa oportunidade, essa questão da criança estar aproveitando seus ambientes, né? Então, acho que isso, a questão da convivência, né, do tempo de qualidade, a questão da empatia, de se colocar no lugar da criança, né? E eu também vi um vídeo alguns dias atrás que me chamou bastante atenção, de uma criança que estava tendo uma crise de estresse, assim, por causa de uma aula online, e as pessoas compartilhando, e até fazendo comentários, assim, desnecessários, né, assim, mas para a gente pensar também, né, o que está gerando mais ainda estresse nessa criança, né? O que é importante nesse momento? O que as crianças precisam? Né? E eu coloquei assim, justamente essa pergunta, né? O que será que as crianças precisam? São tantas atividades, são tantos conteúdos, ou é mais a presença, é o sentar junto, estar junto, principalmente pensando nessa primeira infância, né? Até os 7 anos. Então, acho que isso a gente tem que pensar, independente de sermos professores ou no nosso papel de pais, como educadores, tentar nos colocar no lugar da criança, né? E fazer com que a voz dela seja cada vez mais ouvida, porque, como você disse, elas não estão em silêncio, elas nos dão sinais a todos os momentos. Né? Sim. E aí, outra coisa também que me chamou a atenção, Ana, que eu acho que é um alerta que a gente tem que entender, quando se falou lá atrás em fechar as escolas, a primeira preocupação não foi com as crianças. É assim, Não. mas os pais vão trabalhar, então com quem que eles vão deixar essa criança? Não tem lugar, não tem espaço. E agora também, quando se fala em retomada, né? Mas tem que, se os pais vão voltar a trabalhar, tem que abrir as escolas, porque não tem lugar. Mas então, peraí. É claro que isso é uma situação da nossa sociedade que sim tem necessidade dos pais trabalharem. Só que o nosso entendimento de escola tem que ir além disso. Como a gente estuda, né, na história da educação infantil, ela é um direito da criança. Né? Então, acho que todos esses pontos, essas aprendizagens, elas precisam ser consideradas para a gente entender o ambiente escolar e fazer as adequações e as reflexões, né? Os novos olhares que serão necessários quando a gente tiver essa retomada no ambiente escolar. Não dá para simplesmente voltar tudo que era antes, né? Diante de toda essa experiência que a gente teve. Isabela, se a gente pensar nisso, a gente tem que começar a desconstruir a ideia de que a escola é um depósito para as crianças, né? Que eu vou lá, deposito a minha criança pelo tempo que eu preciso para eu poder cumprir as minhas necessidades. Não é isso. A escola não tem esse papel. Esse papel de depósito de crianças ficou no passado. Com o ECA, a criança ela ganha o direito à escola. Não é, olha, a mãe é espaço para a mãe trabalhadora, esquece. A educação infantil, principalmente, é um direito da criança. Ela tem direito a estar na escola para se desenvolver, para se socializar, né? Porque é um direito dela. Agora, nesse momento de volta ao trabalho, né? Que a sociedade está querendo voltar, no mínimo, a se reestruturar, nós temos que olhar para a criança como um cidadão de direito, não como um apêndice dos pais. Ela não tem que voltar para a escola porque os pais têm que trabalhar. Nós temos que parar e olhar para esse cidadão, de que forma nós vamos reintroduzir esse cidadão na escola, que é um direito dele. Não dá para você pensar numa sala de aula com 25 crianças, com 15 crianças, que não vão ter condições ainda de sozinhas pensarem na sua higiene e não colocar a mão nos amigos, porque crianças têm interações físicas.
né? É outra história. E aí nós concordamos em colocar as crianças em risco por causa de uma necessidade dos adultos, sem pensar nelas. Então, eu acho que assim, Sim. é um momento muito sério que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo que a experiência que está acontecendo em outros países, que tem uma estrutura muito além da nossa, né? Está dando problema. Estão acontecendo novas contaminações e as escolas estão tendo que voltar a ser fechadas. Veja o caso da França, né? Que na primeira semana já teve que fechar 70 escolas. Mesmo a gente vendo as imagens da forma como os franceses estavam concebendo a educação nesse momento, né? Com as crianças. Gente, aquilo me causou uma angústia, pensar numa criança na educação infantil com aquele quadradinho encarcerada dentro daqueles quadrados. Então, é um novo momento. É aquilo que a gente estava conversando no começo. Os pais precisam, ok, a sociedade precisa, ok, mas nós temos um cidadão de direito que está tendo os seus direitos negados quando a gente simplesmente pensa em jogar ele de volta na escola por uma necessidade dos adultos. Sim, com certeza. É claro, é como eu disse, né? Isso é uma realidade. Os pais precisam trabalhar, muitos não têm mesmo apoio ou aonde recorrer. Só que isso não pode ser o motor, né, Ana, de pensar numa retomada escolar, assim. É, E aí que eu acho que entra essa questão, né? O que vamos levar, então, dessa pandemia? A gente precisa colocar realmente essa criança como centro, né, das nossas preocupações, das nossas organizações, das nossas práticas, para tentar, entre aspas, né, desadultizar toda essa cultura, né, que olha para ela simplesmente como alguém que precisa estar ali à disposição do adulto, ou as necessidades do adulto sejam mais importantes que a dela, né? Então, acho que a gente precisa, como a gente falou, pensar na profissão, pensar nas práticas, no espaço e aproveitar realmente esse momento, né, como oportunidade para rever essas questões. E Sim. tomara, né, vamos ter esperança de que a gente consiga fazer essa retomada de uma maneira saudável, né, sem prejudicar ninguém, e levando em conta todos esses pontos que a gente destacou, né? Porque a gente não pode simplesmente apagar 2020 e começar de novo. A gente tem sim que levar essas experiências, todas essas reflexões, para o nosso papel de pai, para o nosso papel de educador, pensando nas crianças. Né? Com certeza. Acho que do que eu tinha me planejado, acho que é isso. Eu acho que os temas que nós abordamos até agora, eles são incômodos, profundos, porque nós temos que repensar o nosso papel enquanto sociedade, nós temos que repensar o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores. O momento urge, né? Não dá mais para a gente querer retomar como se nada tivesse acontecido, como você falou, como apagar 2020. Eu acho que nós não temos mais a sociedade de antes de 2020, não cabe mais no momento atual, e nós vamos ter que reaprender a ser sociedade, reaprender o que é realmente necessário em relação ao consumo, em relação às práticas, às relações estabelecidas. E, principalmente, eu acho que é um momento que nos cobra um novo olhar sobre a criança. Sim. Quem é esse cidadão? A considerá-lo realmente um cidadão, a ouvi-lo adequadamente, dando as suas múltiplas linguagens, a entender que a infância não é única, que existem diversas formas de ser criança, que cada criança inserida dentro de um território, de um contexto, ela precisa
de práticas adequadas a ela. Eu não posso olhar para uma criança em que os pais necessitam estar trabalhando e que os pais não têm nenhum outro tipo de apoio, da mesma forma que eu olho para uma criança que os pais têm uma outra estabilidade financeira ou têm um apoio. Nós sabemos que a criança voltou para casa e, de repente, ela teve que cortar o contato com os avós, né? Porque ela se tornou um problema para os avós, um risco para a saúde dos avós. Ela se tornou um problema para os pais que têm que trabalhar em home office e dar conta dessa criança junto, ali, embolada, né? Ao mesmo Cheia tempo de dentro de energia. casa. Né? E de energia e de necessidades. A criança precisa, né? E ela quer ser ouvida. Se nós queremos ser ouvidos, por que não a criança quer ser ouvida? Ela quer ser ouvida, né? Então, essa criança que estava cheia de atividades externas, nos dando tempo para as nossas atividades, não existe mais, está ali, né? E todas as atividades dela agora estão concentradas dentro de casa. Sim. Eu acho que as suas... Eu sou muito grata, Isabela, para todas as reflexões que você trouxe, para todos os incômodos que você provocou, porque eu acho que o incômodo nos move. Quando a gente está muito sentadinho no lugar, sabe, que está tudo ali, a gente não procura mexer na situação. E agora nós estamos numa situação incômoda, e você trouxe pontos muito importantes. Eu sou muito grata, muito obrigada por essa parceria, por essa conversa, por esse zóio no zóio, por ter se disposto a vir dialogar, viu? Eu acho, Ana, que isso é essencial. Como eu disse no começo, né? Que bom que você percebeu essa necessidade e está abrindo esse espaço, né? Para que a gente possa juntos pensar em todas essas questões. A gente precisa, quando a gente fala em profissão docente, a gente precisa sim de união, a gente precisa de reflexão em conjunto, para entender o nosso trabalho, para melhorar, evoluir, pensar nas crianças, né? Então, que a gente possa ter sim cada vez mais espaços que olhem realmente por essa criança, que nos façam assim acender o alerta, né? Olha, como está sendo a minha prática, como eu estou pensando, como eu tô querendo resolver tudo por essa criança, né? Então, juntos, quando a gente tem um grupo que fala a mesma linguagem, isso fica muito mais fácil, né? Da gente entender. E, e assim, que essa realmente que essa experiência, todos esses pontos, essas aprendizagens, essas necessidades que a gente identifica, isso possa ficar realmente na nossa cabeça, assim, e quando formos retomar o trabalho, né, ou até na questão de quem está em casa com a criança, possa ter um novo olhar, né, para Sim. ela, pensar, nos tentar brincar ali junto, na rotina que vai se estruturar em casa. Então, em todas essas questões, que a gente possa começar no pequenininho, mas já valorizando e olhando para essa criança de um jeito diferente. Acho que esse é nosso desejo e nosso papel, então, enquanto educadores. E eu sou muito grata, viu? Foi ótimo conversar com você. E aí eu quero aproveitar, porque eu estou aprendendo, gente. Eu sou novinha, não sou nativa nesse meio tecnológico. E aí minhas crianças aqui em casa estão me ensinando a mexer. Então, nós criamos um canal no YouTube, onde todos esses vídeos estão sendo compartilhados. Então, eles falaram que eu tenho que falar assim no final. E quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Dá like e compartilhe. Vamos pensar juntos nas nossas crianças, vamos pensar juntos nessas novas possibilidades de olhar para ela, né, Isabela? Isabela, foi um prazer todos que estiveram conosco até agora. Eu sou muito grata e espero vocês numa próximo dia, tá bem? Muito bem, Beijo Ana, bem grande. obrigada. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.